É possível você, ao invés de usar uma hashtag para cada linha, você pode delimitar esse comentário por meio de três aspas simples ou três aspas duplas seguidas, tá? Isso na linguagem Python. Então, quer dizer, aqui eu estou abrindo uma seção de comentário. Então, tudo que está aqui é comentário que vai ser excluído pelo interpretador e depois aqui eu fecho aquela seção de comentário. Então, quando você tem textos que devem ocupar mais de uma linha, você pode usar essa sintaxe, né, de três aspas simples ou três aspas duplas, para abrir e depois para fechar aquela seção de comentários. Bom, é importante, pessoal, a gente saber balancear entre comentários e legibilidade de código. Tem pessoas que leva ou é 8 ou é 80, né? Ou elas não colocam nenhum comentário, e isso acaba prejudicando a legibilidade de certa maneira daquele programa. E tem pessoas que documentam até demais, tá? Para cada linha, ela vai lá e coloca um comentário. Então, até mesmo para aquelas instruções que não seriam necessárias do comentário, porque a própria instrução já é autoexplicativa, a pessoa vai lá e coloca o comentário. Então, é importante a gente saber balancear quando se deve adicionar comentários no nosso código ou não. Às vezes, a gente escolhendo variáveis com nomes mais significativos, isso vai tornar o nosso código mais legível do que ficar adicionando comentários. Tá? Então, se você tem que, de certa maneira, saber balancear, né? Colocar variáveis com nomes que sejam autoexplicativos, é, trechos de código que se você acha que são complexos, tem uma lógica muito complexa, aí você adiciona comentários, tá bom? Bom, uma outra maneira da gente documentar códigos em Python é por meio do que a gente chama de docstrings, que são documentações, que são comentários que você adiciona em funções que você define. Tá? E depois, essa documentação pode ser acessada por meio da função help já disponível lá na linguagem Python. Então, um exemplo já, pessoal, que a gente pode ver é usar a função help para acessar a documentação das funções que já são pré-definidas na linguagem Python. Então, vamos ver um exemplo aqui na nossa tela. Então, eu estou aqui no meu interpretador e eu quero, por exemplo, saber qual que é como que funciona a função, por exemplo, max, tá? Então, se eu coloco help entre parênteses ao nome da função max, a gente acessa o docstring, né, dessa função. Então, olha aqui, aqui eu tenho então essa documentação já disponível para eu poder acessar. Se eu quero, por exemplo, saber como que funciona a função min, também eu tenho uma documentação aqui já específica para a gente poder visualizar. E assim para a maioria das funções. Então, no caso de funções que foram definidas pelo próprio usuário, se a gente tentar usar essa função help, a gente não vai obter essa documentação. Então, a gente pode entender, né, como que a gente cria o docstring de funções que a gente mesmo define, para que depois os usuários daquelas funções que a gente definiu, possa também ter acesso a essa documentação. Então vamos ver um exemplo da função f que a gente já viu, que a gente já definiu ela, né? Vamos lá.
Então eu tenho aqui a definição